que as obras de artes são tão caras? Tem obras de artes que são meros rabiscos e são vendidas por milhões de reais. Por quê? Pergunta enviada pela Lilian Lima. Vamos então entender. Realmente tem muita gente que não entende por que pessoas pagam milhares de reais, de dólares em obras que, se você olhar assim, se fala, gente, eu mesmo faria isso. Mas, em geral, quando você está falando de uma obra de arte que custa muito dinheiro, se trata de alguém que é muito famoso. Geralmente vale mais dinheiro ainda quando este pintor ou este artista famoso já morreu. E pelo fato de ele já ter morrido, isso mostra que ele não será capaz de fazer novamente um quadro semelhante àquele, o que torna aquele quadro único. Então, o fato de uma obra ser original faz com que ele custe muito dinheiro. Como qualquer outro mercado, se tiver demanda, faz com que o preço eleve. Como eu disse, por ser uma peça única, se tiver muitas pessoas que gostam de artes da história, de artistas que já morreram, faz com que aquele quadro seja muito valorizado. Vamos pensar que 2 colecionadores de cada país desejam comprar o mesmo quadro. O preço vai se tornar cada vez mais alto, pois cada um vai dar geralmente um lance maior que o outro. Outro fator, se essa obra, mesmo que for um rabisco, expressar um sentimento do artista que já morreu, como por exemplo Picasso, Leonardo da Vinci, entre outros artistas de renome, se aquele quadro expressar seu sentimento, seja uma alegria, uma tristeza, uma ansiedade expressada num rabisco, isso também faz com que valha muito dinheiro. Olha, por exemplo, esse desenho que eu vou te mostrar agora. É o desenho de uma cabeça de um urso. Detalhe, essa obra não está nem concluída, mas foi feita por Leonardo da Vinci. É um rabisco feito de giz. Ele começou a desenhar e não terminou. Essa obra foi considerada a obra mais valiosa de toda a história da humanidade. Ela foi comprada em 2019 em um leilão por valor de cerca de 103,4 milhões de dólares, o que dá mais de 500 milhões de reais, ou seja, mais de meio bilhão de reais essa obra aí. Se você olhar, qualquer pessoa que sabe desenhar conseguiria fazer um desenho mais bonito que esse. Só que isso expressa o talento, o trabalho de um artista que tem nome, que é conhecido no mundo inteiro e que já morreu. Esses fatores faz com que esta obra específica custe muito dinheiro, se torne uma obra valiosa. Então a escassez, a obra de determinado artista, principalmente se já morreu, o sentimento que ele aplicou nessa obra, a originalidade e a questão da demanda faz com que cada um desses quadros custe uma fortuna. Os cães são capazes de ouvir o nosso batimento cardíaco até mesmo a longas distâncias? Será que isso é verdade ou um mito? Boa pergunta enviada pelo Henrique Júnior. Vamos então descobrir a verdade sobre isso. Bom, na verdade não. Os cães não são capazes de ouvir os nossos batimentos cardíacos a longas distâncias. Isso não existe. A intensidade de um batimento cardíaco humano, ou seja, as batidas do seu coração, é muito baixa para ser ouvidos a grandes distâncias. Porém, os cães conseguem sim ouvir o nosso batimento cardíaco, apenas quando estão próximos a nós. Alguns cães, inclusive, têm a capacidade de ouvir o batimento cardíaco de um feto durante a gestação, ou seja, quando o bebezinho ainda está dentro da barriga da mamãe. O cachorro consegue ouvir o batimento cardíaco do bebê. Isso, claro, algumas raças de cachorros, não são todas. Lembrando que eles precisam estar próximos à pessoa. Os cães usam uma combinação como a audição, o tato e até mesmo a percepção sensorial para detectar assim os batimentos cardíacos de seu dono. Ou seja, não só dependem do ouvido, mas também do cheiro e de percepções. Interessante, hein? Mas detalhe, isso tudo precisa ser feito perto. O cachorro não tem uma super audição para ouvir isso a longas distâncias. Isso é um mito.